Amém. Antes de sentar, abra comigo o livro de Hebreus, capítulo 5 de Hebreus. Vamos ao versículo 11. Hebreus, capítulo 5, vamos pegar a partir do verso 11. Agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito. Somos gratos a Deus pelo nosso país, pela nossa nação. Agradecemos pelo que Ele tem feito e continuará a fazer. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pela mão e o agir do Senhor sobre nós, sobre a nossa casa. Amém, igreja? E queremos hoje entender algo especial do Senhor. Por isso eu quero que você me acompanhe. Hebreus capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes tardios em ouvir. Com efeito, devendo já ser mestres por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm faculdades exercidas para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém? Podem sentar. Eu quero pedir a vocês nesse momento, durante esse período, tá? Permaneçam aí nos seus lugares, só levante se realmente houver necessidade, para que a gente possa estar atento àquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para vocês que aqui, o escritor aos Hebreus, ele faz menção a respeito da dificuldade do povo de entender a palavra de Deus. Ele começa aqui o capítulo 5, falando a respeito da superioridade de Jesus com a antiga aliança. Ele começa o capítulo 5 explanando a respeito da superioridade de Deus na pessoa de Jesus com relação à antiga aliança. E ele vem explanando, dando exemplos e falando. Até que chega a esse ponto, onde ele fala assim, olha, não é a questão do que nós estamos colocando, a questão da dificuldade. Apesar de tudo isso que nós estamos falando e ensinando a vocês, o problema não é que seja coisas assim difíceis, coisas impossíveis de captar e de entender. Não quer dizer que venham a ser princípios e palavras muito profundas. Ele diz, o problema está em que vocês não têm facilidade de ouvir aquilo que é de Deus. E hoje eu quero dizer que nós iremos tomar posse da bênção de Deus para a nossa vida, porque o nosso Deus é Deus que fala. Você crê nisso? Fala assim, o meu Deus é Deus que fala. Então aqui ele vem explanando tudo isso, ele começa a falar da pessoa de Jesus, e eu imagino a cena, ele devia estar, o escritor falando aqui, relatando, ele devia estar explicando, falando de princípios elementares e coisas que estavam acontecendo, que dizia respeito à própria pessoa de Jesus na antiga aliança e que agora tinha ali sendo revelado. E eu imagino a cara do povo com aquela cara de, aquela questão de, estou ouvindo, mas não estou entendendo. E por isso ele diz isso, ele começa a falar. E hoje, eu quero que a gente venha entender algo de Deus nas nossas vidas, porque Deus fala, e como igreja, nós vamos ouvir a Deus. Amém, meus irmãos? Eu sei que muitas vezes tem dúvidas em corações,
Como, pastor? Como que eu ouço a Deus? Como que isso acontece? Então, se prepara aí, porque nós vamos repreender tudo aquilo que tenta atrapalhar a voz de Deus nas nossas vidas. Na bênção. Volta um pouquinho na sua Bíblia, a própria carta de Hebreus, no capítulo 1, no início dessa carta. Então o escritor, ele está falando ali, passando essa carta para o próprio povo de Deus, os judeus que conheciam a Torá, conheciam o Antigo Testamento, conheciam os profetas, enfim, tudo isso. E aqui no capítulo 1, os 2 primeiros versículos, olha só que interessante. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, porque fez o mundo, porque ele fez o mundo. Então ele já começa a mostrar e a falar a superioridade de Jesus, e ele começa aqui já a tirar algumas dúvidas daquele povo. Na antiga aliança Deus falou de várias maneiras, falou através dos profetas, e eu quero dizer para vocês, ele estava dizendo como discípulo, como apóstolo do Senhor Jesus, nós ouvimos do próprio Deus feito homem. Então eu quero que vocês entendam os princípios de Deus, e entendam que o nosso Deus é vivo, e sendo vivo, ele fala. Amém, meus irmãos? Fala assim, o meu Deus é vivo. E sendo vivo, ele fala. Na Bíblia, nós podemos ver, no decorrer de toda a Bíblia, eu já disse aqui, já falei, a revelação de Deus para nós, na palavra, é progressiva. Deus vem se revelando a nós desde Gênesis e vem até nossos dias atuais. Inclusive ele já fala a respeito das coisas que hão de acontecer. E ele faz, por exemplo, apologia a ele mesmo, dizendo que eu não sou, né? Deus fala, existem várias passagens, e o próprio Senhor diz, eu não sou como os outros deuses, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem ouvidos, mas não ouve. Então o Senhor mesmo já faz apologia a ele se mostra como um Deus vivo, um Deus que age, um Deus que realmente está atento a todas as coisas. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em ouvi-lo, muitas vezes nós estamos errando, e se Deus fala, e eu não ouço, eu quero dizer o seguinte, a falha não está em Deus. Você crê nisso? Então hoje, nós vamos entender aqui principalmente 2 princípios. Mas antes eu quero estar explanando com os irmãos e entendemos. No livro de Gênesis, por exemplo, lá no início, no capítulo 1, nos primeiros versículos, começa a citar a respeito da criação de todas as coisas. Deus criou tudo pela sua palavra. Ele não precisou manusear nada. Ele simplesmente disse, haja luz, e houve luz. Haja separação das águas com a terra, e houve separação das águas com a terra. Então nós vemos lá no início, como que Deus age. Então Deus age através da sua palavra. E nós precisamos entender isso, para ouvir de Deus, e tomarmos posse de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Na bênção. Gênesis mesmo, vamos lá comigo rapidinho, vamos dar uma folhada em algumas coisas, para a gente entender alguns princípios, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 18, pega comigo o versículo 17, é interessante, eu digo sempre, eu comento aqui, eu gosto dos detalhes da palavra, porque pegando em pequenos detalhes, nós conseguimos compreender o todo. Olha que interessante aqui, Gênesis capítulo 18, versículo 17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Amém, meus irmãos? E quando Deus disse que todas as nações da terra, nós estamos aí. Amém? E continua, versículo 19. Pois eu o escolhi,
e ordenei que passe aos seus filhos e à sua casa, depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Vamos aqui resumir e entender esse princípio e essa passagem. Essa passagem aqui é conhecida nossa, quando Abraão está ali nos carvalhais de Mamre, acampado, num calor do dia, ele vê 3 homens vindo, e ele, pelo Espírito, reconhece que um daqueles 3 é o Senhor. Ele pede para sua esposa para preparar uma refeição especial. Aqueles homens estavam indo destruir Sodoma e Gomorra. Mas aqui, o Senhor faz uma revelação especial. Ele diz o seguinte, ele está falando aqui, resumindo e apresentando para nós. Olha, tudo que eu vou fazer, eu vou revelar a Abraão. E vou revelar e quero que ele passe isso para a sua descendência. Eu quero que ele passe isso para todos. Amém, meus irmãos? Olha que coisa interessante. Olha que princípio de Deus para as nossas vidas. Ele está dizendo ali, olha, eu quero deixar muito bem claro. Eu, apesar de ser Deus, Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todas as coisas, eu quero dizer o seguinte, tudo que eu vou fazer, tudo que eu faço, eu vou sentar aqui e vou falar com Abraão, e isso vai passar para a sua descendência. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer, lá no livro de Romanos, o Senhor nos diz e nos ensina que nós fomos feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo de toda a descendência de Abraão. Amém, meus irmãos? Então entenda esse princípio, comece a entender esse princípio para a sua vida, para a nossa vida, já nessa noite. Se Deus falou, olha, eu vou falar e vou revelar, eu não precisaria disso, porém eu vou chegar e vou falar para Abraão, e Abraão vai estar passando para a descendência e toda a sua descendência, todos os meus feitos, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que fiz, faço e farei. E nisso entramos nós, e ele inclusive explicou por quê, porque através de Abraão serão benditas todas as nações da terra. Amém, meus irmãos? Quando diz todas, são todas. E louvado seja Deus por isso, porque nós estamos dentro, cravado nessa verdade do Senhor. Olha só que interessante. Vamos ver mais uma passagem. Eu quero juntar algumas coisas para depois a gente entrar no princípio de Deus para ouvi-lo. Jeremias. Vai comigo em Jeremias, capítulo 36. Eu mostrei ali o início, o começo, quando um homem fez uma aliança com Deus, para que através dessa aliança viesse o Salvador, que é Jesus Cristo, que é Abraão. Agora, nós vemos isso ecoar através da Bíblia, essa verdade ecoar, e a voz de Deus vem sendo revelada e manifesta para todos aqueles que realmente creem e estão com o coração no Senhor. Olha que interessante, passado agora um período grande, há um profeta chamado Jeremias, capítulo 36. Achou aí? Amém? Versículo 1. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias. Toma um rolo e escreve nele todas as palavras, fala assim comigo, palavras, que te falei acerca de Israel e de Judá, e todas as nações, desde o dia que comecei a falar-te, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal que eu intento fazer-lhes, para cada qual se converta do seu mau caminho, e perdoe a sua maldade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo, enquanto Jeremias lhe ditava todas as palavras que o Senhor lhe tinha falado. Amém, meus irmãos? Repete comigo, Deus fala. Então nós vemos aqui um exemplo. Eu estou pegando vários exemplos de muitos, N exemplos que tem na palavra.
Então Deus diz a Abraão, fala assim, ó Abraão, para todos aqueles que ouvirem, tudo que eu for fazer, eu vou falar para você, e isso vai passar para toda a geração, e você vai estar ensinando, e eu vou cumprir com tudo aquilo que eu falo. Agora aqui, com um profeta chamado Jeremias, ele diz e fala assim, olha, escreve aí, tudo aquilo que eu vou fazer. Então Deus, Ele não age no silêncio, Deus não age precipitadamente com relação a nós, Deus não age de maneira inconsciente, Deus faz as coisas, e as coisas que Ele faz não é obra do acaso. Ele não faz as coisas porque estava um dia andando ali, resolvi fazer isso, fiz. Resolvi mandar aquilo, mandei. Resolvi cobrar isso, cobrei. Não. Tudo que Deus faz, Ele revela e fala. Amém, meus irmãos? Tudo que Deus fez no passado, faz hoje e continuará a fazer, Ele revela e fala, para que ninguém fique dizendo que foi pego de surpresa, ou eu nem imaginava que isso iria acontecer. E Deus, se você parar para analisar, sendo Deus e poderoso, Criador de tudo, Ele não precisaria disso. Porém, Ele comunica, Ele fala, Ele ensina, Ele exorta. Por isso que é um Deus vivo, um Deus que fala. Olha só que interessante, Jeremias mesmo, volta um pouquinho na sua Bíblia, algumas páginas aqui. Uma palavra muito interessante que eu quero que você tome posse, até marque na sua Bíblia aí, se for possível. No capítulo 23, essa palavra é uma palavra que Deus já falou comigo, até tenho marcado aqui na minha Bíblia, uma palavra que moveu na minha vida. É um versículo, se você for ver, simples, mas muito profundo. Versículo 18 do capítulo 23. Jeremias 23, 18. Mas quem dentre eles esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e as ouviu? Aqui o Senhor falando, quem ouviu a minha palavra? Quem esteve atento à minha palavra? Ele está falando com Jeremias, e eu quero que você entenda, se você pegar, olha, quem dentre eles esteve no meu conselho, no conselho do Senhor? Essa palavra conselho, se você for no original hebraico, é kov. Kov. Kov em hebraico é conselho, aquele conselho de uma palavra familiar, de uma reunião familiar, onde um pai de família, aquele que é o cabeça da família, aquele momento de comunhão familiar, é aquele conselho, aquela conversa, que é uma coisa aparentemente simples, mas muito profunda. Kov, em hebraico, é isso. E aqui o Senhor está falando, qualquer um pode estar nesse conselho familiar. Não está falando de um conselho em que você procura uma pessoa e precisa até marcar hora, que você tem que marcar um dia, porque é uma pessoa muito importante. Ele está falando, não, olha, qualquer um de vocês podem ouvir, usufruir dos meus conselhos, numa maneira simples e singela, numa reunião familiar, uma reunião de refeição na mesa. Amém, meus irmãos? Quanta coisa boa nós carregamos. Eu creio que se você parar um pouquinho para analisar, impossível que você não tenha na sua família, na sua casa, no seu nome, que é a sua família, algo que você trouxe do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, naqueles conselhos que foram conversas singelas, simples, numa refeição, numa festa de aniversário, uma refeição familiar na mesa, em que aquela pessoa da sua casa, com experiência, falou algo ali que realmente foi muito útil, está sendo útil e será útil para a sua vida. Você já passou por isso, gente? Foi um amém meio fraco. Amém? Eu tenho certeza que você carrega. Eu tenho certeza que você tem. Algo que nós temos inclusive o maior prazer em falar para a próxima descendência.
Aquela questão, olha, ouvi do seu avô, ouvi do seu pai algo que eu quero passar para você que foi muito bom para mim. E esse conselho, isso chama-se em hebraico kov. É diferente de uma outra palavra de conselho, onde você procura algo específico, especial com uma pessoa, onde você tem que marcar hora, dia, coisa assim. Deus está falando, olha, você não precisa disso. Eu falo com você, eu te aconselho e trago algo muito bom para a sua vida, na simplicidade. Na mesa, na refeição, no dia a dia. Amém, gente? Com raras exceções aqui, mas eu creio que você mesmo, na sua idade, quem tem ainda pais, e é muito importante, nunca despreze o conselho dos mais velhos, dos seus pais. Amém, igreja? É bíblico isso. E eu creio, eu digo aqui, com raras exceções, você não precisa marcar hora, dia, agenda com seu pai ou a sua mãe, para às vezes ter algum conselho, trocar alguma ideia. E é isso que Deus está falando aqui em Jeremias 23, 18. Então, isso é para nós. Essas coisas são para o nosso bem. Amém? Volte a falar comigo. O meu Deus é vivo. Amém? Eu quero fazer aqui uma observação, que nem eu digo a questão dos detalhes da palavra. Uma vez dei ensino aqui de Apocalipse, e ali no início do livro de Apocalipse, eu pude observar, Deus escreveu para 7 igrejas, e antes de dizer para cada uma, uma frase muito conhecida de cada uma das cartas para 7 igrejas, ele já começa dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ele diz isso 8 vezes no livro de Apocalipse. Ele diz uma primeira vez em que ele começa, e depois mais 7 vezes em cada uma das cartas. E é interessante que se você for aos evangelhos, você vê nas mensagens de Jesus, naquilo que foi passado para nós, porque o Evangelho de João diz que nem tudo que Jesus falou e fez foi escrito, porque senão não teria livros no mundo para colocar todos os seus feitos nesses 3 anos que esteve aqui na terra. Mas interessante que durante 8 vezes que ficou registrado, Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça. Amém, meus irmãos? E não é à toa que Deus está falando isso. Não é à toa que Jesus repetiu 8 vezes e depois, no livro do Apocalipse, repetiu novamente mais 8 vezes. Quem tem ouvidos, ouça. Graças a Deus, eu posso dizer aqui, hoje estamos aqui com uma igreja em que eu creio que não tem ninguém aqui com problema de audição, que não escute nada. E mesmo se tiver, nós vamos dar um jeito para que a palavra possa ser absorvida. E ouvir não é simplesmente um modo natural. Eu posso ouvir Deus de várias maneiras. E é isso que nós queremos estar falando. E 2 princípios básicos e fundamentais. Vimos aqui no profeta Jeremias. Agora vai comigo, Evangelho de João, rapidinho, para a gente poder ir alinhavando todas essas coisas. Evangelho de João, capítulo 10. Também uma passagem conhecida nossa. Achou aí? Evangelho de João, capítulo 10. Na bênção, gente? Olha só. Em verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Amém, gente? A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as leva para fora. Quando tira para fora, todas as ovelhas, fala assim, todas, que lhe pertence, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhece a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Amém? Esse princípio, em nome de Jesus, nós vamos começar tomando posse nesta noite. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador aí? Glória a Deus. Porque se houver alguém, depois vem conosco, nós vamos estar orando para que você aceite. Se você aceitou Jesus, Ele é o seu pastor. Amém, gente? Ele está cuidando de cada um de nós. E o pastor verdadeiro, ele não pula, ele não entra pela janela. O que entra pela janela é ladrão. Amém? O que entra pela janela é aquele que está lá em João 3,3, que ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O verdadeiro pastor, ele não entra de maneira estranha. O verdadeiro pastor vem e aquele que cuida do aprisco abre a porta, e ele entra pela porta. Entra de maneira natural, entra de maneira simples e singela. E ele conhece as ovelhas e a chama pelo nome. Por mais que você ache estranho, por mais que você ache que ele não consegue, Deus conhece a cada um de nós, não só a cada um de nós, como todos da face da terra, que são dele. Ele conhece pelo nome. Amém, meus irmãos? Ai, pastor, tem algum perigo aí, porque às vezes pode ser que tenha alguém com um nome parecido com o meu. Mesmo que tenha parecido, ele sabe quem é um, quem é outro. E ele nos chama pelo nome. E aqui diz a palavra, que o pastor ele sai e chama as ovelhas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Você crê nisso? Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos repreender tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que é obra do inimigo, todo paradigma, tudo aquilo que o inimigo lança na nossa mente. Ah, eu não consigo ouvir Deus, ah, eu não consigo entender Deus, ah, eu não ouço a voz do Senhor, ah, eu não consigo entender esse negócio de ouvir Deus, ah, eu não consigo nada disso. Meu irmão, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele fala com você e você ouve a sua voz. E aqueles que ouvem a voz, vai atrás dele. Aqui na nossa região, eu já repeti isso várias vezes, não tem quase ovelhas. Lá para o sul tem bastante ovelhas. É mais comum nós vermos essa questão de ovelha. E é muito interessante. O pastor, aquele que cuida das ovelhas, ele guarda à noite, porque a ovelha não pode ficar ao relento. Toda manhã ele vai lá e abre, leva para o pasto. E ele não precisa nada mais do que a sua voz. E realmente é desse jeito, é muito interessante. Ele vai chamando pelo nome. Vem Branquinha, vem Esmeralda, vem sei lá o que, vem Pierre, vem. Eu falo Pierre porque onde eu trabalhei tinha um que chamava Pierre. E ele vai falando, e pode chegar outro e falar, vem, eu posso chegar lá e falar, vem Branquinha, vem. Não dá a mínima. A hora que o pastor fala, ela pode estar pastando, e olha que ovelha é um ser vivo como qualquer um de nós. Eu quero ver você largar aquele bifão bonito, a hora que o pastor fala, vem, e você largar isso, fala assim, eu não posso terminar de roer o osso. E elas podem estar comendo, elas podem estar fazendo isso, aquilo, a hora que o pastor chama, elas só dão um berro, vira para o pastor, e segue. E ele vai falando, e ele vai conduzindo, ele vai falando, ele vai conversando com elas. Ele não grita, ele não usa berrante, ele não faz nada, ele simplesmente fala. E a hora que ele chega na porta do aprisco, ele abre e vai falando. E é coisa interessantíssima, gente. É muito interessante. Entra a Branquinha, no meio daquela coisa lá, tudo é branco. Mas a Branquinha está lá, entra. Entra a Esmeralda entra. Entra fulana, entra. Vai entrando, conforme ele vai falando. E quando chega de manhã ele abre, chama para fora. E elas vão atrás. E isso é verdade para a nossa vida. Fala assim, Deus me conhece. E me chama pelo nome. E em nome de Jesus agora, está repreendido sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, a minha vida e todos nós que estamos aqui.
de que Deus não me conhece, Ele me abandonou, Ele me largou, eu sou um descartado de Deus, Ele não está nem aí comigo. Ele está, Ele conhece, Ele cuida, Ele chama e Ele faz de tudo por essa ovelha. Amém, meus irmãos? E esse princípio é verdade. Isso nós temos que entender. Nós vamos tomar posse de tudo isso. Entenda, para nós que somos filhos de Deus, ouvir a voz de Deus é realidade. Amém? Repete comigo: para quem é filho, ouvir a voz de Deus é realidade. Então, a partir de agora, nós vamos ver 2 princípios básicos aqui, e que tudo isso venha a ser verdade, e nós vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ouvir, porque isso é realidade, é princípio. Ele é o sumo pastor, Ele é o pastor verdadeiro, e nós somos suas ovelhas, e nós ouvimos a sua voz, e Ele conhece e chama. Amém, meus irmãos? Rapidinho, Mateus, vai comigo, Evangelho de Mateus. Quero só pegar mais essa passagem que eu lembrei aqui, antes de continuarmos, capítulo 13. É uma passagem conhecida, a parábola do semeador. Eu creio que todos já ouviram, né? Conhece, já leu. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Mas eu quero pegar aqui a partir do versículo 10. Amém? Acharam aí? Acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhe falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não lhes é dado. Ao que tem, lhe se dará, e terá em abundância. Ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado. Com seus ouvidos fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e não compreendam com o coração. Se convertem e os cure. Amém? Olha só que interessante. E esse é um princípio. E eu quero nesse momento que você venha entender esse princípio da palavra. Aqui, os discípulos chegaram. Jesus falou da parábola do semeador. Ele sempre usou parábolas. Quando ele conversava e ensinava o povo, ele usava parábolas. Parábola é fácil de fazer entender uma mensagem. Porque usando de parábolas, você fala de coisas do cotidiano. Você explica de uma maneira do cotidiano para facilitar. E quando os discípulos chegaram: por que você ensina para eles com parábolas? Ele fala: olha, eu ensino para facilitar, para que eles entendam. E Jesus mesmo diz: mesmo assim, mesmo falando em parábolas, mesmo falando de coisas do cotidiano, tem muitos que não entendem, não querem entender. E sabe por quê? Como disse o profeta Isaías. E essa parte é importante para nós. Olha só, versículo 15, parte A. O coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado. 2 coisas. Fala assim: coração endurecido, e não ser grato a Deus. Essas 2 coisas, meus irmãos, bloqueia de ouvirmos a voz de Deus. Coração duro. Tem muita gente de coração duro. E em nome de Jesus, se você estiver com o coração duro, nós vamos orar, e você vai orar e vai pedir, clamar, porque Deus transforma, tira aquele coração de pedra e coloca um coração de carne. Por isso que Deus falou isso, porque quem tem um coração duro pode ouvir, mas não vai fazer efeito algum. E o segundo ponto: não é grato, não reconhece, não agradece a Deus. Aqueles que são ingratos não ouvem a voz do Senhor. E quanta gente é ingrato. É horrível até você ficar perto de pessoas ingratas. Não sei se já passou por isso. Pessoa que só reclama e murmura. Nada está bom para ele. Nada está bom. É ingrato com tudo.
Ele acha que só ele paga imposto. Ele acha que só ele tem IPVA no carro. Ele acha que só ele tem problema de juros na conta. Ele acha que só ele levou calote alguma vez, não sei de quem. Ele acha que só ele... Então, ou seja, é aquela questão de ficar só procurando, enxergando o que é ruim e não ser grato a Deus pelos benefícios que tem feito na vida. E coração duro. Então hoje, em nome de Jesus, nós vamos repreender tudo isso, porque nós vamos escutar, entender a voz do Senhor e estar totalmente ligado com disposição no coração. Amém? Fala assim: eu quero escutar, entender a voz do Senhor e estar totalmente ligado no que Ele tem para mim. Amém, meus irmãos? É impossível, pastor. Não, não é impossível. Eu quero pegar 2 pontos aqui. Vai comigo em Mateus 6. Primeira coisa, para a gente ter um coração ligado no Senhor, um coração grato, eu quero pegar com você em Mateus capítulo 6. O primeiro ponto, para que Deus troque esse coração de pedra que muitas vezes nós temos, por um coração de carne. Coração endurecido, por um coração maleável. Amém, meus irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 6. Essa passagem aqui, o Evangelho de Mateus, o capítulo 5 até o 7, é o famoso Sermão do Monte. Começa com as bem-aventuranças. É tudo aquilo que Jesus passou como princípios básicos para nós. Mas eu quero pegar aqui 6,6. Mas quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê secretamente te recompensará. Amém? A primeira coisa que nós precisamos para ter um coração maleável, para ouvir de Deus, é intimidade com Deus. Fala assim comigo: intimidade. Amém, meus irmãos? Intimidade com Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, não se assustem não. A intimidade com Deus nós só conseguimos, nós conquistamos através da oração. É aquele momento que nós chamamos de devocional. É você e Deus. Fecha a porta do seu quarto. Aqui não está falando daquela oração juntos como igreja, que às vezes precisamos, e nós temos aqui na sexta-feira, em que oramos juntos. Não é isso. Ele não está falando também de você estar orando de uma maneira, batendo no peito, como ele mesmo diz aqui, falando coisa para querer aparecer com os outros. Não é isso. Intimidade com Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Olha, intimidade, Deus não dá. Não dá, pastor. Não. Intimidade com Deus só tem um jeito: conquistá-la. Amém, meus irmãos? Não adianta, pastor, vamos marcar um culto. O culto da intimidade com Deus. Vamos fazer esse culto, pastor. Aí a gente clama, a gente pede, aí todo mundo sai daqui com olha, intimidade com Deus, íntimo com Deus. Não tem jeito. Não existe nada na palavra que dê alguma coisa, uma legalidade. Se você ouvir por aí, em algum lugar, olha, culto poderoso da intimidade com Deus, chute que é laço. É igual, vou fazer uma analogia com vocês. Uma propaganda da TV. Vou fazer aqui uma propaganda. Open English. Sabe aquela história? Vamos vender o óculos que você fala inglês. Você já viram essa propaganda? Né? Se você comprar o óculos em inglês, você sai falando inglês. Agora eu vi a última vez aí a língua, né, de gringo. Põe aquela língua, blá, 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 você já sai falando. Não existe, gente. Não tem como. Você quer falar inglês? Vai ter que estudar inglês. Você quer falar com Deus? Você tem que falar com Deus. Amém?
Eu não posso conversar com uma pessoa, ouvir de uma pessoa, eu quero conversar com o Otávio, eu quero ouvir do Otávio, ele tem boas coisas para falar comigo. Não tem como, se eu não me aproximar do Otávio, não me tornar ali íntimo, amigo dele, conversar com ele naquelas questões. Se você ficar somente no oi, bom dia, boa tarde, oi Otávio, tudo bem? Você não, paz do Senhor, dá com a mão. Você não vai ter nenhuma relação com o Otávio. E Deus está falando isso. Amém, meus irmãos? Ele está dizendo aqui, olha, vai no teu quarto, entra lá, tranca a tua porta, fale com Deus, ore para Ele. E Ele que te vê secretamente lá no teu quarto, você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa fazer nada de espetacular. Mas faça um compromisso com Deus. Amém? Fala assim comigo, compromisso com Deus. Eu estou falando isso porque essa questão da intimidade é assim, gente. Não adianta. Você começa por obrigação, por obediência. Não adianta você dizer assim, eu converti, estou na igreja, maravilha, olha, de repente veio um negócio sobrenatural do Espírito Santo e deu aquela tremida, e eu fiquei assim, com uma facilidade de orar. Não adianta, não é assim. É aquela questão, eu vou orar. E a hora que você fala que vai orar, pode ser de manhã, de tarde, de noite, não sei, cada um tem a sua maneira. Eu, por exemplo, vou falar para vocês, se eu for marcar para fazer o meu devocional com Deus, à noite, é querer dar calote em Deus. Porque, gente, eu nunca fui noturno. Eu nunca fui, desde o tempo de faculdade, nada. Olha, a hora que acaba o culto aqui, termina tudo, com um, conversa com o outro, faz isso mesmo no meu dia a dia. A hora que eu chego em casa, você dá aquela relaxada. A hora que eu olho para a cama, chama, faz assim. Parece que ela vem me abraçando. Eu já deito assim, já meio ronco. Não, roncar não, porque eu não ronco. Mas eu já deito assim, o olho já apaga. E a Marta comenta comigo, ontem à noite eu estava conversando com você, contando umas coisas, eu vi que você nem ouviu. Eu falei, o quê? Você conversou comigo? Aí você vai naquela, concordando, sei, Aí você coloca no piloto automático, né? Sei, mas já estou para lá. E você acha que nessa hora eu vou fazer devocional com Deus? Não que eu não tenha que orar ali naquele momento, mas o meu devocional com Deus é de manhã. Eu prefiro levantar 1 hora, 2 horas antes para fazer o meu devocional. Eu levanto com o gás todo. Eu levanto renovado. A Marta já é o contrário. Gente, eu morro de canseira, ela está no gás. E quer fazer mais isso, quer fazer mais aquilo. Aí a hora que ela vai orar, é a hora que ela vai fazer a parte dela e tal. E chega de manhã, vai bem, vamos, acorda, nós temos que ir para a igreja. Vamos. E vira para lá, e vira para cá. Cada um tem a sua maneira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não tem outra maneira. E olha, não existe. Não adianta você me dizer que desceu o Espírito Santo e de repente você amou. Não, tem que ser forçado. A partir do momento que por obediência, aí você faça para a segunda fase de intimidade, de oração com Deus. Primeiro é simplesmente obediência. Aí você vai já para aquela segunda questão. O segundo nível, você já cria o hábito. Amém, meus irmãos? E se você continuar firme ali, fazendo, você tem aquele momento, você tem aquela hora, não interessa que hora do dia, aí você vai para o terceiro nível. Gente, a hora que você entra no terceiro nível, aí é águas profundas. Amém? Não adianta você dizer para mim que é fácil. Quando a gente faz um compromisso com Deus, por exemplo, de orar, não sei se já fez isso. Eu vou orar meia hora. Gente, para falar abobrinha meia hora, o tempo passa que você não vê. Agora eu não sei se é só comigo. A hora que você vai orar meia hora, meu irmão, você começa orando, você começa com aquele pedido de oração que você tem mais próximo de você. Daqui a pouco você já está orando pela vida do Bolsonaro, de todo o Senado do Brasil, e você já vai mais para frente, já vai, para o sistema solar, para o cosmos e tal, e você vai procurando coisa, e você vai cavando coisa, e procurando, e isso, aí você olha no relógio, passou 10 minutos. Será que é só comigo que acontece isso? Mas nós vamos insistindo, é intimidade com Deus. Fala assim, intimidade com Deus. Amém, meus irmãos?
Vai para o teu canto. Vai no teu quarto. Ah, eu não tenho quarto. Não é possível que você não tenha quarto. Mas pelo menos um cantinho, alguma coisa. Vai lá. Ó, aquele momento, você e Deus. E ali você vai falando, você vai fazendo. E a hora que você chega no terceiro nível, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, experiência própria, muitos aqui já devem ter passado por isso. Então no começo é aquela questão, não estou sentindo nada, puxa do calcanhar. E eu já fiz muito isso, eu não estou com mínima vontade de orar. Aquele dia eu estou bravo, bravo até com Deus, e Deus sabe disso. E eu não tenho vergonha de falar para o Senhor, ó, hoje eu estou de mal. Eu não queria nem estar aqui, mas vim. Aí aquela história, puxar do calcanhar, já puxou do calcanhar? Ai, Senhor amado, você não está com mínima vontade de falar que Ele é amado. Ai, Deus bom e misericordioso, você acha que Ele não é nada bom, nada misericordioso. Mas você vai tomando posse daquilo que Deus tem. Aí as coisas vai mudando. Aí você, a partir de um certo momento, você entra na questão do hábito. E você vai na questão do hábito. Ah, passou a questão do hábito, meu filho. Aí você entra em águas profundas. Aí é o terceiro nível. Aí, meu filho, você ora meia hora, quando vê já passou meia hora, e você já entrou na hora extra, e a coisa vai, flui, você fala com Deus, e Deus fala com... Não adianta. Não adianta você querer ouvir Deus, se você não entende a linguagem de Deus, você não tem a intimidade com Deus. É a mesma coisa que você ir para outro país, e você achar que fala com a pessoa e achar que a pessoa está te entendendo. Eu vou falar. Não, só um pouquinho. Nós estávamos lá na Argentina. A pastora Marta, a gente lá no restaurante comendo, tal, não sei o quê. E ela falava assim, o filho. Aí o moço olhava para nós, o filho, faz favor. Eu falava, bem, fio não, arranha um portunhol aí, sei lá, hablas alguma coisa, fala, mas chamar fio. Aí um outro dia também, nós estávamos lá na fila do aeroporto para embarcar, ela conversando com o camarada atrás, ela tinha certeza que o cara estava entendendo. Você sabe que a Marta, ela, louvado seja Deus, né? É benção. Ela conversa até com cachorro, com poste, com todo mundo, né? Não gosto de cachorro. E ela conversou, bateu papo, e o cara atrás assim, né? E ela falando. E eu falei, poxa, deve ser brasileiro, né? Daqui a pouco, a hora que ele chega para entregar o passaporte, ele era alemão, gente. Mas ele estava com a cara boa, olhando para ela, concordando, balançando a cabeça, né? Já viu o alemão falar, gente? Eu vou descobrir que era alemão, porque falar alemão é fácil. Bota uma batata quente na boca. Aí, oi. Já viu aqueles filmes em alemão? Eu amo vocês. Aparece. E ela conversando com o alemão. E ele, educado, do primeiro mundo, concordando, balançando a cabeça. Educado. E ela, filho, mas tanta coisa, não sei o quê. Lá e contando um monte de história. Então, meus irmãos, intimidade. Fala assim comigo, intimidade. Tá certo? Não existe open English para você ter intimidade com Deus. Não adianta. Nós vamos fazer a nossa parte. Amém? Entrarmos na presença do Senhor. Não tem como. Nós temos que forçar. Não tem outra maneira. Orar, falar com Deus é de uma maneira simples. A gente ensina isso, fala para as crianças. Porém, se nós não exercitarmos, não fizermos a nossa parte, não vai para frente. Segundo ponto, para terminar, porque ela já está avisando que o horário já deu, tá certo? Tá. Ser sensível à voz do Senhor. Hebreus. Voltamos em Hebreus. Quero só pegar mais essa passagem. Capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 6. Amém? Então, primeiro, ter intimidade com Deus. Segundo, ser sensível à voz do Senhor. E isso é somente pela fé. Hebreus 11, 6. Ora,
sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Amém? Eu tenho que ser sensível a Deus. Eu tenho que crer pela fé que Ele existe. Eu tenho que crer pela fé que Ele me ouve. Amém, meus irmãos? Aquele momento em que você está com muita crise, muita dificuldade. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: ai, pastor, não estou conseguindo. Ai, olha, eu estou orando, estou pedindo. Quer dizer, a primeira parte ela fez. Ai, mas a minha oração não passa do teto. Então, se você está nessa situação, que a sua oração não passa do teto, se você está ali preso num negócio, nos problemas, e você fala, aquilo ecoa e volta como eco, eu quero dizer para vocês uma coisa, um segredo. Seja sensível e pela fé entenda que se a sua oração não passa do teto, Ele está embaixo do teto, junto com você. Amém, meus irmãos? Se você está numa situação difícil, achando que Deus está sentado lá no seu trono da graça, e só lá, e Ele não está junto com você, engana-se você. Porque se você está na dificuldade, Ele está junto. Amém? Isso é ser sensível a um Deus que fala. Você crê? Fala assim: o meu Deus é vivo. E Ele fala. Agora o principal, quero que você repita. Eu ouvirei a voz de Deus. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque Deus vai estar falando conosco. Uma igreja viva é uma igreja que ouve a palavra de Deus. Não somente ouve, mas as pratica. Amém? Creia nisso. E nesse momento, incline a sua cabeça.